tarde, pessoal, tudo certo? No dia de hoje nós vamos começar com o estudo do, do assunto em matemática, radiciação. Em primeiro lugar, vamos começar com raiz quadrada. Para podermos entender o que significa ou entender como se calcula uma raiz quadrada, primeiro é necessário que primeiro você entenda um pouquinho de geometria. Mas vamos lá, vamos começar pela seguinte palavra raiz, né? Raiz, pela composição de palavras aqui, raiz quadrada. Muito bem. A palavra raiz parece que não tem nenhum sentido aqui em matemática, né? Quadrado já faz mais sentido, a gente sabe do que está tratando quando fala em quadrado. Pelo menos tem uma vaga noção do que é um quadrado, né? Mas a palavra raiz ela não tem muito sentido, parece, né? Não tem um significado assim já de imediato quando você ouve pela primeira vez, ou pela segunda ou milésima vez, né? Porque há quem ache que raiz quadrada é coisa do outro mundo. Não é difícil. Não diga porque eu sou professor de matemática que é fácil. Não é por isso. É porque não é difícil mesmo. O que pode ser difícil na raiz quadrada é os cálculos de alguns determinados números, né? Tem outros números que são mais fáceis, tem outros números que são mais difíceis de calcular. Mas a essência da raiz quadrada você tem que ter a noção, né, do que ela realmente significa. Ter realmente o entendimento que o assunto trata. Então, raiz, ela deriva da tradução mal feita do latim, né? Uma tradução mal feita do latim, que é uma língua antiga, morta, mas de ainda uso ainda no dia a dia, né? Em determinadas circunstâncias. No latim, como é que se escrevia raiz? Como é que se escrevia raiz, né? Como é que era no latim? No latim era radix. E radix deveria ter sido traduzido para o português ou até para as línguas hoje em dia latinas, né? E até anglo-saxônicas, né? Como lado. Como lado. No português é traduzido como raiz. No inglês é traduzido como root, né? Raiz também é assim, entendendo o que é a raiz, não entendendo o que é o lado, né? Não entendendo como sendo o lado, que no lado no inglês seria side. Mas não vamos falar de língua estrangeira, que também não é meu forte. Então, vou apagar isso daqui. Radix deveria ser traduzido como lado. Lado do quê? Lado do quadrado. Mas para você entender melhor o que é o quadrado e para você poder entender como se calcula o lado de um quadrado, você tem que ter como pressuposto que, como hipótese, que o quadrado ele possui uma determinada área, né? Ele possui uma região em que ele ocupa no plano. Mas primeiramente, definamos o que é um quadrado. Quadrado é uma figura de 4 lados e todos iguais. Muito bem, todos iguais. E a segunda definição para o quadrado é que ele possui 4 ângulos internos também iguais. Todos iguais também. Bom, para você entender com relação aos ângulos internos de um quadrado, é bom saber o que significa ângulo, né? É bom ter a noção do que é um ângulo. Mas para isso vamos definir algo que é
Ângulo. Tá, bom, pronto. Então, resumindo assim, ângulo, em resumo, né? Ângulo, ele é uma região, não, claro, não é uma região em que duas retas ou duas semi-retas formam entre si. Então aqui nós temos olha só. Nós temos essas duas semi-retas. Por que semi-reta? Porque a definição de reta, vê, uma coisa vai puxando a outra, né? A definição de reta é uma linha contínua em que tem um início, não tem um início e não tem um fim, né? Então seria isso aqui, uma reta. Uma reta é isso, ou isso, certo? E ela não tem curvas, tá? É linha reta contínua, sem nenhum desvio nem nada. Aqui tem até um pouquinho de curva aqui. Mas entendamos que é totalmente reta, né? Ela não tem princípio, portanto ela vem do infinito à esquerda e vai para o infinito à direita. Isso é uma reta. Agora, semi-reta, ela tem um princípio e ela vai para qualquer direção ao infinito. Tanto para a direita, para a esquerda, para cima. Ó. Isso aqui, né, ela tem um princípio e vai para o infinito. Né? Ou à esquerda também. Isso aqui são semi-retas. Certo? Então, o ângulo ele é formado por duas semi-retas por duas semi-retas que determinam uma região no plano. Então, olha só. Esta região aqui no plano, ela tem uma abertura distinta de uma outra região no plano, como esta aqui, que tem uma outra abertura. Percebe essas aberturas aqui? Elas são distintas? Sim. Qual que tem maior abertura? Aquela que tem maior ângulo. Então você vai formar entre essas retas aqui, você vai formar um arco, que é melhor definido assim, né, do que ficar preenchendo. Por isso que parece que dá uma outra ideia. Então você vai ter um arco aqui. Este arco é o símbolo para ângulo. Esse arco aqui, ele é maior do que este arco aqui. Portanto, nós temos ângulos distintos, arcos diferentes. Então, você estabelecendo entre eles tamanhos diferentes, você pode estabelecer relações entre eles diferentes, né? Relações numéricas de ordem, de um ser maior do que o outro. Muito bem. Nós tendo essa noção básica de ângulo, nós vamos agora definir algo que é o ângulo raso. Vamos aqui apagar tudo isso aqui para ficar fácil. Ângulo aqui. Agora ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso ele é um ângulo em que tem uma origem, um ponto em que há uma linha, aliás, há uma semi-reta que tem origem neste ponto e se destina ao infinito numa direção, e uma outra semi-reta que também tem origem neste ponto e também se destina a uma determinada direção distinta desta aqui, daquela semi-reta verde, formando entre essas duas semi-retas um arco. Vamos fazer esse arco, um arco chamado, né, definido como 180 graus, certo? Isso aqui é um ângulo raso. Muito bem. Então, meia volta, veja bem, meia volta é um ângulo raso. Perfeito? Agora, a outra meia volta seria esta aqui, Concorda? Você teria uma outra meia volta, ou seja, são outros 180 graus. Perfeito?
Então 180 graus com aquele 180 graus completa uma volta completa. Completa uma volta completa. Eu ia dizer isso. Mas dois ângulos rasos, eles formam uma volta completa. E uma volta completa é de 360 graus. Então aqui nós temos outra meia volta. E estas duas meia voltas, né? Duas meia voltas. Que ruim. Formam um ângulo de uma volta, que é igual a 360 graus. Importante isso, certo? Por que eu tenho que falar sobre isso para poder falar depois de ângulo do quadrado? Porque a partir daqui eu vou definir o que é um ângulo reto. Vamos lá. Acho que tem espaço aqui na esquerda. Então, de novo, eu tenho aqui um ângulo raso. Opa, esse aqui não está legal. Um ângulo aqui de 180 graus. Perfeito? Agora, imagina que tenhamos uma reta que atravessa este ângulo de meia volta. Este ângulo raso. Que atravessa. Vamos imaginar atravessar? Vamos imaginar atravessar passando pela origem, né? Para aquele ponto de origem, que é esse ponto central aqui, né? Fazer ele um pouquinho mais forte. Tá. Então imagina atravessar. Atravessou. Isso aqui é uma reta. Certo? Que não tem princípio nem fim. O ângulo reto é aquele ângulo em que você, passando uma reta, que é chamada essa reta que atravessa outra de transversal, forma ângulos iguais. Concordam? Então, olha aqui, ó. Vamos analisar. Este ângulo, quando atravessou aqui, este ângulo aqui, ó, que agora estou destacando em verde, ele é igual ao outro ângulo? Não, não é. Então, significa o seguinte, que não há ângulo reto aqui, porque o ângulo reto vai dividir o ângulo raso em dois ângulos iguais. Então, essa reta não funciona. Qual seria uma outra reta? Uma possível reta. Uma que vem desta forma. Passei longe. Aqui. Opa, que ruim, né? Não tem coordenação. Agora, fazer desenho não é fácil. Pronto. Analise bem. Formamos um outro ângulo aqui. Entre esta reta e esta semi-reta, né? Formamos um ângulo aqui, essa abertura. Esse ângulo aqui, ele tem medida igual a esse outro ângulo? Não. Se não tem, não há nestes ângulos aqui nenhum ângulo reto. Então não conseguimos formar com essas retas ângulo reto. O que devemos? Qual opção nos falta? Falta uma reta que nós chamamos de perpendicular. De cima para baixo, né? Nesse caso aqui. De cima. Não. De cima para baixo. Certo? O que formou aqui agora entre esses ângulos aqui? Formou um ângulo. E aqui tem outro. Percebe que são iguais agora? Sim. Então, você dividiu um ângulo de 180 graus em dois ângulos iguais. Então, cada ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. Percebe o seguinte, ó, isso aqui vai ser importante. Percebe que aqui, ó, quando você forma um ângulo de 90, aqui, ó, nessa região aqui, você formou um ângulo de 90, automaticamente os demais ângulos também são 90. Percebe isso? Aqui vai ser 90, aqui vai ser 90
E aqui também, aqui vai ser 90, aqui também vai ser e aqui também vai ser 90. Então, 4 ângulos de 90 somados resultam em uma volta completa ou de 360 graus. Certo? Então tá. Agora sim a gente pode falar do ângulo reto do quadrado. Certo? Vamos passar para a próxima página. O que eu fiz aqui? Eu vou dar uma pausa, sabe por quê? Porque eu fiz uma bobagem que eu não devia ter feito. Eu criei camadas aqui no meu editor aqui. Vou dar uma pausa aqui, vou criar camadas, porque senão... Pronto, foi rapidinho, não demorou mais do que 20 segundos. Muito bem, então vamos lá. Então vamos fazer aqui, tentar fazer um quadrado, né? Fazer um quadrado aqui o melhor possível. Não. Acho que fazendo a mão mesmo eu não vou perder tempo. Então tá, tem que ter algumas coisinhas mais práticas aqui. Vamos lá. Um quadradinho então. Temos um quadrado. As 4 medidas aqui dos lados são iguais. Vamos definir o seguinte, ó. Nós temos aqui uma base. Base porque a gente pressupõe que esse quadrado está se apoiando em uma determinada base, né? Uma base aqui hipotética ou abstrata, aqui assim, né? Tem uma base em que ele se apoia. Eu entendo que é por essa razão que deram a este lado inferior como base, né? E também temos a altura. Perfeito? Bom, base, geralmente se utiliza a letra B para base. E para altura, nós utilizamos a letra H, que vem do inglês, né? Muita coisa vem do inglês, e o B de base também vem do inglês, de base. E a altura, eu não me lembro se a altura em inglês é higher, né? Ou high. Não me lembro. Acho que esse aqui, né? Acho que é high. Muito bem. Por isso que a altura é H. Nós temos aqui, ó, perceba o seguinte, ó, vamos lembrar do que a gente acabou de fazer daqueles ângulos rasos lá, ó. Se nós tivermos um prolongamento aqui, ó, imaginem eu realizar esses prolongamentos, essas linhas aqui, esses pontilhados são os prolongamentos de semirretas, certo? Ora, esta aqui é uma reta perpendicular a quem? A esta outra reta aqui, né? Ou estas semirretas. Enfim. Formou o quê? Formou um ângulo aqui. Lembra que eu disse para vocês que uma vez formado o ângulo de 90, os demais aqui também serão de 90 graus? Certo. Ora, 90 graus feito aqui, nós temos um ângulo reto. Vamos denotar isso aqui, vamos escrever isso. Isso aqui é o nosso ângulo reto. Mas não temos apenas esse ângulo reto, nós temos 4 ângulos retos aqui. Vamos aqui fazer os demais aqui, ó. Vamos prolongar aqui linhas, certo? Prolongar linhas aqui, prolonga aqui uma semirreta na direção para lá e uma outra semirreta nessa direção para cima, né? E você formou um outro ângulo de 90 graus. E assim sucessivamente para os demais ângulos aqui, que também serão de 90 graus. Então, por isso que o quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. E agora? Bom, tendo isso como definição para o quadrado, nós precisamos entender como que se calcula a área de um quadrado.
Então, área. Mas para isso nós precisamos saber o que é uma área. A área é uma região do plano. Não, uma região ocupada pelo quadrado no plano. Uma região ocupada no plano. E o plano, suponha que esta tela preta é o nosso plano. Ele se estenderia para todas as direções, sem nenhum relevo, sem nenhuma, vamos dizer assim, né? Sem nenhum encurvamento. Entende? Ó. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma folha. Ela é plana, se supõe plana. Mas quando você a torce, ó, ela deixou de ser plana. Ela não é mais um plano de fato, né? Porque ela tem curvaturas, ela tem agora relevo. Se você fizer isso aqui também, vai ser diferente, ó, né? Percebe que aí ela tem uma curvatura? No caso do plano, ele não pode ter nenhuma curvatura, ele tem que ser assim, ó, unidimensional, numa direção, e bidimensional. Não, sem dimensão aqui nenhuma, na verdade, sem nenhuma dimensão aqui, né? E bidimensional. Quando eu digo sem dimensão, ele não tem profundidade, ele não tem altura aqui, ó. Mas ele tem comprimento aqui, ó, e tem uma altura. Assim como esse plano tem comprimento, né? Ele tem um comprimento aqui, a tela preta tem uma altura e tem um comprimento. Pode alguns dizer largura. Então tá. Então ela é uma região ocupada no plano. Então vamos ver aqui, ó. Se eu tenho este quadrado e tenho um outro menor, qual deles que ocupa mais região no plano? Ora, evidentemente aquele que é maior. Isso é intuitivo, né? Se existe entre quadrados tamanhos diferentes, então nós podemos relacionar entre eles medidas que estabelecem esses tamanhos. E essas medidas nós chamamos de área. E entre as áreas nós podemos estabelecer então realmente uma relação de ordem de qual área que é maior que a outra, né? Ora, aquela área que é maior do que a outra possui maior região ocupada no plano, certo? Mas, muito bem, definido isso, como se calcula a área de um quadrado? Então, vamos apagar esses desenhos malucos aqui. Vou usar aqui o apagador que é mais rápido. Pronto. Como é que se calcula a área de um quadrado? Então vamos supor o seguinte. Novamente, um quadrado. Se nós dividirmos esse quadrado aqui, na sua base, em 3 partes, uma, 2, 3, por definição do quadrado, nós temos que dividir também a nossa altura em 3 partes. Por quê? Porque o quadrado tem base igual a altura. Precisa dividir as outras partes também? Não, não é necessário. Até porque as outras partes elas correspondem exatamente às mesmas aqui que eu acabei de dividir. Por exemplo, a base ela corresponde em tamanho igual a esta base aqui que eu particularmente chamo de base superior ou o lado superior, né? Lado superior. E a altura aqui à direita é igual à altura à esquerda, né? É igual. Então, se são iguais, não precisa fazer divisões aqui, já é o suficiente. Se eu dividir na base, né, e prolongar essas divisões, como é que eu prolongo? Estou prolongando dessa forma. Então,
você prolongando essas divisões, o que você vai ter? Você vai ter outros quadrados também. Supondo que fiz isso aqui direitinho, tá? Então aqui eu tenho um quadrado, a base aqui dividida em 3 partes e a altura dividida também em 3 partes. Quantos quadrados menores nós temos? Nós temos, se você contar, 9. Mas precisa contar? Não. Basta fazer isso aqui, ó, que o cálculo para saber quantos quadrados menores nós temos é exatamente a área. É a base vezes a altura. Certo? Já está longo o vídeo, mas vou ter que dividir em 2 partes. Muito bem. Então a área vai ser qual? Eu não disse para vocês qual é a medida essa que eu dividi, se era metro, se era em centímetro, a unidade de medida que eu estava utilizando. Se era metro, centímetro, milímetro ou quilômetros, né? Não disse. Mas quando a gente não define uma unidade de medida, a gente pode dizer o seguinte, ó, unidade de comprimento, UC. Aqui nós temos 3 UC e 3 UC na altura. Então qual é a base? A base é 3 unidades de comprimento. Vezes a altura também é 3 unidades de comprimento. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado, concorda? E o que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. E de fato nós não temos 9 quadrados menores aqui. Sim, nós temos 3 unidades quadradas. Olha só que interessante. Não, desculpa, não é 3. Temos 9 unidades quadradas. Ó. Uma unidade quadrada, 2 unidades quadradas, 3 unidades quadradas e assim por diante, até completarmos a 9ª unidade quadrada. Então veja bem, nós temos o comprimento, aqui é o comprimento de uma unidade quadrada. Isso aqui corresponde a uma, não, unidade quadrada, não, unidade de comprimento. Tanto na base, como também na altura também, que é uma unidade de comprimento. Veja que isso daqui é igual a isso, né? Perfeito? Então nós temos que um quadrado desses aqui, ele vale uma unidade de comprimento, uma unidade quadrada. Um total de 9 unidades quadradas. Mas percebe o seguinte, ó, o que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. E por que eu coloquei na forma de potência? Porque indica o seguinte, o número de vezes e que este número 3 está multiplicando. Qual é o número de vezes que está multiplicando? 2. 2 vezes. Então eu posso reescrever essa formulazinha aqui, ó, que calcula a área de um quadrado da seguinte forma. A área de um quadrado pode ser base vezes a base. Por que base vezes base? Porque a altura é igual à base. Então aonde aparece a palavra altura, eu troco por base, porque ela tem o mesmo valor, né? Então seria base vezes base. Qual é o símbolo da base que a gente utiliza? B. Mas também em geometria, quando se trata de quadrado, de fato, né? Base é para qualquer figura geométrica, tá? Triângulos, hexágonos, o que for. A gente usa B. Mas quando a gente trata especificamente de quadrados, nós trocamos a letra B de base por L de lado, para falar do lado do quadrado. Então seria lado vezes lado. E lado vezes lado é o lado que está sendo multiplicado por si mesmo quantas vezes? 2. Então a nossa fórmula aqui do quadrado, aqui, ó, da área do quadrado, ela passa a ser a seguinte. A área, ó, do quadrado, eu faço um desenho aqui para indicar de que figura eu estou me referindo, é igual ao lado ao quadrado. Perfeito isso? Certo. Voltando aqui.
Vamos agora mudar de página, que agora a gente vai começar a fazer uso de outra coisa. Vamos voltar lá. Então, vamos voltar para a raiz quadrada agora, né? O que é a raiz quadrada? É a determinação do lado de um quadrado, conhecendo a sua área. Então, olha lá, raiz quadrada. Raiz quadrada é a determinação do lado de um quadrado conhecendo a sua área. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um quadrado aqui. E eu digo para vocês que esse quadrado aqui já pressupõe que ele tem os ângulos de 90. Ah, esqueci de falar para vocês, ó. Ângulo de 90 você pode definir para dizer que é 90 como um quadradinho menor no cantinho com uma bolinha no centro. Isso aqui é o ângulo de 90 graus. E digamos que este quadrado tem 36 unidades quadradas de área. Ou apenas 36. Certo? Ou apenas 36. Aí eu digo, qual é o lado? Aí eu pergunto, qual é o lado desse quadrado? Qual é o lado do quadrado? Determinar o lado do quadrado é determinar a raiz quadrada, certo? E como é que você faz isso? Bom, a raiz quadrada, a radiciação, ela tem um símbolo. Esse símbolo aqui é o conhecido radical e não raiz quadrada. Opa! É o símbolo chamado de radical. Raiz quadrada é o resultado, não é o símbolo em si, tá? Então, se eu quero determinar a raiz quadrada de 36, eu quero determinar a raiz, ó, eu quero determinar o lado, o resultado disto aqui, ó. Este símbolo aqui, esta simbologia toda, ela está dizendo o seguinte, ó. O lado de um quadrado, não, a área de um quadrado é 36. Determine o seu lado. Então isso aqui representa a área de um quadrado para encontrar o seu respectivo lado. Certo? Vou apagar aqui. Lembrando que raiz é lado, né? Então, qual é o lado? Lembrando que, para determinar a raiz quadrada, você vai fazer o seguinte. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes daria 36? É isso que você tem que encontrar. Por quê? Porque aqui você tem uma base e aqui você tem uma altura. Certo? Você tem uma altura. E aí você vai lembrar que acabei de definir para vocês que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou que é lado ao quadrado. Mas qual é a área? A área é 36. Para dar 36, que é o que estou afirmando aqui, ó, nós temos que fazer lado vezes lado. Ó. Lado vezes lado. Percebe? Por isso que eu escrevi aqui embaixo. De uma outra maneira, né? Trocando a ordem.
da multiplicação aqui, ó. A ordem não da multiplicação, trocando a ordem desta expressão matemática. Né? Qual é o número que ele vezes ele dá 36? Não é 6? 6. Significa que o teu lado aqui, ó, da base e a altura estão divididos em 6 partes. Vamos dividir em 6? Dividido em 6 partes, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Se você dividir o teu quadrado aqui, realmente, como a gente fez no outro, não apenas o lado, mas toda a região, né? Então nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai fazer isso aqui, ó. Não vai fazer isso aqui? Claro que sim. E aqui também, ó. Você vai fazer isso. Quantos quadradinhos menores você vai ter? Você vai ter aqui 36. Ó, 36 unidades quadradas. Cada um desses aqui, ó, é uma unidade quadrada. Certo? Uma unidade quadrada. Uma. Então nós temos no total 36 unidades quadradas. Então a raiz quadrada é 6. Ou seja, você descobriu em quantas partes do teu lado está dividido. Ou a altura. Isso é a raiz quadrada. Certo? Então, para não ficarmos na parte geométrica, vamos fazer... O que eu fiz aqui? Vamos fazer um exemplo para pensar. Exemplos aqui bem tranquilos e rápidos. Né? Letra A. Raiz quadrada de 25. O que é a raiz quadrada de 25? É encontrar a base e encontrar a altura, né? Aqui, ó, que seria o primeiro valor, a gente pode entender como se fosse a base. O segundo valor como se fosse a altura, que multiplicados entre si, partindo do pressuposto que a base é igual à altura, então esse número tem que ser igual a esse, né? Resulta em 25. E qual é esse valor? E outro detalhe, né? Não esqueça que eu estou falando base e altura aqui, mas base e altura aqui no quadrado ele tem um nome comum, que é o lado. Então eu estou determinando o lado. Então qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? O próprio 5. Né? 5 vezes 5, 25. Então isso aqui dá 5. Esta é a raiz. Esta aqui é a raiz quadrada. Isto é a raiz quadrada de quem? De 25. Tá bom? Este é o lado. Perfeito? Letra B. Raiz quadrada de 81. Então, novamente, você vai procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Que número é este? Percebe que é 9? Então, 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz é 9. Isto que eu estou escrevendo aqui embaixo, fique entendido. Isso aqui não é a resposta. Esse aqui é o caminho para a resposta. A resposta é essa aqui. Esta é a resposta. Tá bom? Este valor é o que você deve escrever aqui. Alguns alunos, já vi isso muitas vezes, escreverem tudo isso aqui depois do igual. Não, não é. Tá bom? Então, isso aqui é a nossa raiz, ou o nosso lado. Perfeito? Ou seja, o nosso lado de um determinado quadrado, né? Um determinado quadrado foi dividido em quantas partes? Foi dividido em 9. Então, se nós dividirmos aqui, ó, em 9 partes, ó, aqui já está dividido em 9 partes. A altura também vai ser dividida em 9 partes.
E nós vamos ter aqui dentro desse quadrado 81 quadrados menores, 81 unidades quadradas, certo? Bom, entendido? Olha só, vamos pensar aqui agora, para deixar como um desafio, né? Como é que eu calculo a área, não, o lado de um quadrado quando ele mede 8? A área de um quadrado é 8. Essa é uma dúvida, né, que eu deixo com vocês. Esses valores aqui são chamados de quadrados perfeitos, ó, porque o 81 ele é um quadrado perfeito, o 25 é um quadrado perfeito, porque os seus resultados, os resultados de suas raízes, são números com inteiros, não são números inteiros, né? Você encontra esses valores aqui perfeitamente, até pela tabuada, vamos colocar entre aspas assim, né? Mas esse aqui não é um quadrado perfeito, esse aqui já é um problema de você encontrar a raiz quadrada dele. Então, para calcular isso aqui já é diferente, né? Você tem que encontrar um número que ele vezes ele dá 8. Existe algum número que ele vezes ele dá 8? Não me vem dizer que 2 vezes 4 serve. Não serve. Por quê? Porque tu está dizendo que a base é 2, que a altura é 4. Olha, o que é? O que é uma base 2? Base 2 é pequena assim, vamos imaginar assim. Base 4. É isso aqui, é muito maior. Já não é um quadrado, isso aqui já é um retângulo. Percebe? Então não pode ser diferente, tem que ser o mesmo tamanho. Então aqui tem que ser 4, é que 4 vezes 4 não é 8. É 16, então 4 não é. Então 4 tu descarta isso aqui, né? Então o que é? 3. Se for 3 vezes 3 é 9, é quase. Então um valor abaixo de 3. Então se é um valor abaixo de 3, você já desconfia, deve ser com vírgula. Então sim, será com vírgula. Este é um problema já de como calcular. Aqui já dificulta mais. Vamos parar por aqui, porque já faz 42 minutos, né? Eu nunca fiz um vídeo tão longo assim, nesse formato. Eu acho que isso aqui cansa demais para a galerinha, né? Então tá, galerinha, um forte abraço para todo mundo aí. Cuidem-se. Abraços. Tchau, tchau.